Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Inove-se Conhecimento, um programa da Faculdade de Medicina Itajubá, uma parceria do Núcleo de Inovação, da Repografia e do Departamento de Comunicação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa convidada, a professora Natália Nunes, infectologista, professora aqui da FEMIT, inclusive. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite e inove o nosso conhecimento, por gentileza. Muito obrigada pelo convite, professor Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse projeto. Espero aí conseguir contribuir um pouquinho aí com o conhecimento de vocês. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida aí que vocês tenham sobre esse tema que é de tamanha importância aí para o Brasil aí nesse momento, Muito obrigado, professora. Você poderia então esclarecer a diferença para a gente de doença endêmica, de pandemia, de endemia? Faço sim, Gustavo. Doença endêmica é aquela doença que ela já faz parte da doença de um determinado local e ela vai variar conforme um período de tempo de forma previsível, certo? Então, um exemplo de uma doença endêmica, claro que a gente tem aqui na nossa região, e fácil de mostrar, é a dengue. Então, a dengue é uma doença endêmica do Brasil e a gente já tem uma sazonalidade da dengue. Então, a gente sabe que nós vamos ter casos de dengue que vão variar conforme o período de tempo, de acordo com os meses do ano. Então, a gente sabe que nos meses quentes a gente vai ter mais número de casos e nos meses frios menos número de casos. Isso vai variar de acordo com o vetor da dengue, que é o Aedes aegypti. Esse número de casos, ele varia de acordo com uma curva que é previsível, Então, a gente sabe mais ou menos quantos números de casos a gente tem de acordo com uma curva histórica, que a gente tem daquela doença naquele período de tempo naquela região. Então, isso é uma endemia, é uma doença que ela acontece naquela determinada região, de tempos em tempos, com padrão previsível, Uma doença, a segunda pergunta que você fez foi de uma pandemia, Pandemia é quando a gente tem uma doença que ela dissemina por diversos países diferentes, Então, foi o que aconteceu com o Covid. Então, o Covid era uma doença nova, começou lá na China e ela se distribuiu por todo o mundo. Então, a partir do momento que a gente teve a disseminação do Covid por todos os continentes do mundo, então todas as regiões do globo, ele se tornou uma pandemia, E existem algumas doenças que elas vão ter um padrão de distribuição que elas são padrões atípicos. Então, por exemplo, o Covid, a gente, em nenhum momento até agora, a gente teve uma distribuição dele que a gente pode chamar de previsível, Então, a gente nunca conseguiu fazer como a dengue, predizer como que vai ser o padrão de comportamento do Covid, Então, muita gente pergunta para mim como que a gente define um surto, Então, eu acho que essa que é a principal dúvida. Então, por exemplo, na dengue, a gente tem o que é previsível da dengue acontecer todos os anos. Mas tem ano que a gente tem surto de dengue. O que é isso? O que isso quer dizer? Então, a dengue é uma doença endêmica do nosso país, que varia de acordo com o tempo, o clima do nosso país. E a gente sabe que no verão a gente vai ter mais casos e no inverno menos casos. Mas às vezes a gente tem surto de dengue numa determinada região, acho que todo mundo já ouviu dizer isso. O surto é quando a gente tem um aumento no número de casos que é acima do padrão daquela doença para aquele período de tempo. Então, se a gente tem um número de casos muito acima do esperado, aí a gente pode determinar um surto. Isso a gente faz através de uma curva de distribuição normal. Então, a gente pode fazer isso desde dentro de um hospital, para ver um surto de um germe multiresistente, até nível populacional, para ver essas doenças endêmicas. O Covid é uma doença que surpreende, porque até agora a gente nunca conseguiu ter um padrão de distribuição normal dele, Então é como se a gente vivesse o tempo todo em surto, Porque ele não conseguiu fechar uma curva de padrão para a gente falar, não, agora o Covid tem um padrão de distribuição endêmica, como é o caso de influenza, de outras doenças respiratórias.
A mesma coisa também, para comparar com outras doenças gripal, que aí fica mais fácil da gente entender, acontece com a influenza. Então a influenza é o oposto da dengue, né? Nos meses frios a gente tem um aumento de casos de influenza. Mas a gente também pode ter surto de influenza. Isso acontece quando a gente tem um aumento no número de casos numa determinada região, num período de tempo, acima daquele que é o padrão esperado para aquela localização naquele período. E o Covid, a gente não conseguiu ainda fazer esse padrão, né? Porque os casos ainda são muito variáveis e eles não tiveram ainda um padrão ao longo dos últimos anos, desde o início da pandemia, que eles pudessem a gente conseguir colocá-los numa sazonalidade, né? Então, agora esses meses a gente tem mais Covid, menos Covid, tem período que tem mais, tem período que tem menos. Então, ele tem variado muito de acordo com o surgimento das novas variantes. Então, quando surge uma nova variante, a gente tem um aumento repentino no número de casos. Então, isso tem dificultado muito a gente lidar aí com essa pandemia, que nada mais é que a distribuição global desse vírus por diferentes regiões do globo. Natália, uma curiosidade que eu tenho, nós vimos várias doenças, pelo menos, chegarem ao país. Então, nós acompanhamos o Zika vírus, nós acompanhamos a chikungunya, né? E quando chega a Covid, ela tem um padrão bem diferente, né? Então, imediatamente surgem uma série de remédios, né, que supostamente, né, teriam efeitos terapêuticos, né, sobre a doença, sobre a carga viral, né? E ao passo que nós vimos, né, que não houve essa perspectiva do Zika vírus, do chikungunya e das outras doenças. Como é que surgiram essas questões, né? Tem algum fundamento científico essa medicação, o uso, né, off-label, que o pessoal fala, dos medicamentos, ou simplesmente foi uma ação desesperada para tentar achar alguma cura? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Acho que o que aconteceu com o Covid foi muito atípico, principalmente aqui no Brasil, né? Então, diferente do que aconteceu com o Zika vírus e com a chikungunya, em que a gente tinha um Ministério da Saúde forte, né? Um governo federal que dava uma sensação de tranquilidade para a população. Eu acho que quando a gente teve o começo da pandemia, a gente estava uma desorganização grande das informações. E acho que isso traz para a população uma sensação maior de insegurança. Tá? Um desencontro entre as informações das secretarias de Estado com as informações vindas do Ministério da Saúde. Então, quando a população ela se sente desamparada, insegura, quando a população, os médicos, né, os prescritores também sentem falta de respaldo, não se sentem seguros em relação ao que prescreverem, ao que fazerem, começam a surgir aí esse fenômeno que a gente chama, né, que é você começar a se embasar em fontes pouco confiáveis, né? O que seriam fontes pouco confiáveis? Então, quando a gente está estudando, né, na graduação, para quem vai para o lado acadêmico, né, como eu, você, então vai fazer uma pós, um mestrado, um doutorado e vai se professar mais, a gente sempre tem claro na nossa cabeça qual que é uma fonte adequada para você buscar conhecimento, né? Então, a gente tem um estudo randomizado, né, que vai uma meta-análise, que vai ver vários estudos randomizados, diferentes, com um melhor nível de evidência científica, né, o padrão ouro que seria para a gente. Então, a gente sempre vai preferir usar isso como uma fonte de evidência confiável. E lá embaixo, nessa pirâmide, a gente vai ter a experiência do especialista ou ensaios experimentais, né? São as fontes que têm menos respaldo. Quando o Covid surgiu, e é uma doença grave, né, que coloca a vida das pessoas em risco, obviamente como uma doença nova, diferente do Zika e do chikungunya, que a gente não tinha uma letalidade tão grande, né, apesar do Zika a gente ter microcefalia, são doenças diferentes da dengue, né, onde a gente tem uma mortalidade um pouco mais alta. A gente tinha muita sequela, mas não tanta mortalidade. As pessoas ficam com medo de morrer. Quando as pessoas têm
uma doença que a história natural pode levar a óbito, elas querem uma cura. Nem sempre. O pânico é um vetor da esperança, né? Mas nem sempre na medicina, e cada vez mais a gente vê isso, existe essa relação causal tão óbvia, né? Tipo, eu tenho uma doença, tá aqui um remédio, essa cura, né? Eu tenho uma doença infecciosa, tá aqui um remédio que vai matar esse vírus e você está curado. Hoje a gente sabe na doença infecciosa que mais do que o vírus, existe toda uma resposta inflamatória do hospedeiro e isso também vai ser um fator contribuinte para levar o paciente à gravidade. Muitas doenças infecciosas hoje, mais até mesmo do que a resposta contra o agente, mais do que mesmo a resposta do agente, é a resposta do hospedeiro frente ao agente. Então, assim, nada é tão simples como tá aqui o vírus, tá aqui um remédio que vai matar esse vírus e está curado, né? Então, essa visão de medicina, essa visão de adoeci por uma doença infecciosa, está aqui a sua cura, ou adoeci por um câncer, está aqui a sua cura, essa coisa quase milagrosa, é uma visão muito simplória, é uma medicina muito antiga. Eu ia até, desculpa te interromper, Natália, eu ia até te comentar exatamente isso, né? Parece aqueles livros de alquimista que a gente lia, né? A pessoa tem um problema, tá aqui essa fórmula mágica, você toma, vai resolver seu problema, né? E isso não existe mais, praticamente. São poucas as doenças que isso é real, né? Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a medicina avança, a gente vê que, na verdade, a maior parte das doenças são multifatoriais. Mesmo doenças infecciosas, a gente tem o agente etiológico, né? Um vírus, uma bactéria, mas a gente tem os fatores do hospedeiro, fazendo um papel ali para que aquela pessoa evolua para um desfecho desfavorável, e a gente tem que saber lidar com todos esses fatores. E às vezes, quando o pessoal fala, não está fazendo nada, às vezes você observar, você ter essa conduta, né? De deixar o paciente em observação, uma observação ativa que a gente chama, né? Com medidas de suporte, é muito mais adequado do que você ter uma conduta, vamos dizer assim, extremamente invasiva, né? De iniciar drogas que têm efeitos colaterais absurdos, que vão piorar essa relação entre o agente e o hospedeiro e que não vão adicionar benefício. Dito tudo isso, quando tanto os pacientes, né, que não têm conhecimento disso, e eles não precisam ter, quem tem que ter conhecimento somos nós médicos e os órgãos responsáveis por organizar a saúde do país. Então, quem tem que ter conhecimento disso é o médico que prescreve, é o médico que está na UTI, é o médico que está no hospital, é o secretário de saúde da sua cidade, é o ministro da saúde, é quem está lá no Ministério da Saúde fazendo as diretrizes. Não é a população que tem que saber disso. Tá? Quando a população adoece, a gente compartilha esses conhecimentos com o doente para que juntos o médico e o paciente tomem as melhores escolhas e o paciente se sinta tranquilo e seguro quanto ao seu plano terapêutico. Mas essa decisão e essa sabedoria e esse conhecimento são dessas pessoas, porque a gente sabe disso. A gente estudou, né, os mecanismos, a gente entende como isso funciona. Agora, o que aconteceu foi, ficou claro que a gente tem uma classe médica que não tem esse conhecimento, que não entende o mecanismo básico de como funciona as doenças infecciosas, né, dessa interação agente-hospedeiro. Ficou claro também que muitos colegas não entendem como que a gente faz para se embasar, para escolher e liberar um medicamento para uso. Então, por exemplo, sim, existem estudos in vitro que mostram que a cloroquina ela pode ter uma ação contra o vírus da Covid. A mesma coisa da ivermectina. Mas o estudo in vitro é lá embaixo da pirâmide. É o nível de conhecimento mais pobre que a gente tem. Para a gente liberar um medicamento para uso, a gente precisa ver se em vivo isso vai mostrar benefício. E muitas drogas, muitos medicamentos que in vitro têm benefício,
Quando a gente vai fazer o estudo in vivo, esse benefício não é real. Porque o que está acontecendo ali com o vírus, sozinho, quando você tem uma cultura de células virais ou com uma bactéria, né, que é um pouco mais fácil de você crescer numa cultura de células bacterianas, quando você vai ver na pessoa, esse medicamento interage com tantos outros receptores, com tantos outros mecanismos intracelulares, que esse benefício não é real. E aí essa droga aqui na plaquinha, lá no microscópio, você achou que teria um benefício, na pessoa você faz mais mal do que bem. Que é um princípio básico, né? Eu vou lá, faço um experimento, pô, tem uma hipótese que esse remédio pode funcionar. Vamos ver se funciona mesmo? Vou fazer um estudo agora em pessoas. Posso fazer direto em pessoas? Não, tem que tentar em ratinhos primeiro. Testa no ratinho, deu certo no ratinho, passo para humanos. Aí pega uma população saudável, depois uma população de doentes. E todos os estudos que foram feitos com cloroquina, ivermectina, nenhum mostrou benefício. Muito pelo contrário, né? Mostrou que aumentava a mortalidade, que aumentava, piorava o desfecho. Aí muita gente fala, nossa, Natália, mas aí a gente um monte de gente morrendo, você, tudo bem não fazer nada? Cara, como assim fazer nada, né? Não é não fazer nada, tem muita coisa, né, sendo feita. Nossa, naquela época a gente tinha muito trabalho sendo feito, né? Então você entrava, porque no dia a dia é muito difícil você rodar um trial, né? Porque você não tem paciente. Você estava cheio de paciente. Então, as cortes chinesas, as cortes europeias, as pessoas conseguiam fazer estudo randomizado em 2 meses, 3 meses, você tinha um trial novo, entendeu? Então, todo dia que você entrava na Nature, no New England, você tinha um trial novo para você ler. E a gente aprendeu muito naquela época. Então, no começo, a gente achava que entubar precoce melhorava. Depois saiu o estudo e a gente viu que, na verdade, se a gente conseguisse segurar mais tempo aquele paciente fora do ventilador, era melhor tentar com um catéter nasal de alto fluxo, segurar ele mais na ventilação invasiva. Sabe o trabalho que é você ter um paciente saturando e você manejar a hipoxemia dele, né? Sem entubar, quanto isso demanda de uma equipe de UTI e tal. Esse cuidado é um cuidado muito particular. Depois começou a ser os estudos com corticoide. Então, isso é você fazer muito. Você está com o seu paciente com Covid inicial, que você não sabe se ele vai evoluir para forma grave ou não, e você deixar ele seguro, você falar, olha, se você piorar, você volta aqui e tudo mais, você passar essa tranquilidade, você construir esse vínculo, isso é muito, tá? Isso não é fazer pouco. Então, as pessoas queriam tomar um remédio, né? Queriam tomar azitromicina, mas veja, você dá um antibiótico, você está criando mais um problema, porque se ela tiver uma infecção bacteriana lá na frente, você precisar daquele antibiótico, ele não vai funcionar. Sim. Então, eu senti com tudo isso que faltou mesmo esse preparo, né, de alguns colegas, faltou o preparo das instituições para dar esse respaldo para os colegas, para se sentirem que se você tem um respaldo governamental, você se sente seguro para fazer a conduta. Agora, se você não tem esse respaldo, você se sente completamente à mercê, né? Até de processo e tudo mais. Então, acho que foi isso que aconteceu. Eu espero que as coisas melhorem, né? A gente sempre espera que a gente aprenda com os erros do passado, porque o que aconteceu aqui no Brasil foi realmente algo para a gente refletir e tentar fazer diferente das próximas vezes, né? A gente sempre foi um exemplo no combate a doenças infecciosas e acho que não tem porquê isso acontecer de novo. Então, no HIV a gente foi assim, né? Quando o HIV surgiu aqui no Brasil, a gente era uns pioneiro, né? A aplicação do coquetel, música gratuita, né? Foi países exemplos no mundo, a distribuição gratuita, né, do antirretroviral. Então, eu acho que tem tudo para a gente deixar esse passado sombrio para trás do Covid e começar de novo aí de uma forma melhor. Nossas campanhas de vacinação sempre foram
Exemplo, e hoje a gente vê, né, que a gente tem uma dificuldade de vacinar. Vacina para o Covid foi uma luta, né, para as pessoas vacinarem, né. Também foi outra coisa que aconteceu que é difícil de explicar, um movimento anti-vacina chegando aqui no Brasil. Eu nunca achei que o movimento anti-vacina fosse chegar no Brasil, mas chegou e foi algo que me surpreendeu bastante. Acho que a gente também precisa levar como lição como filtrar as informações que a gente lê, né? Nem todo trabalho que a gente vai analisar vai ser um trabalho de qualidade, né? Sim. Se perdeu. Eles fizeram isso por muitos anos no Império Chinês. Muitos anos. Então, quando começou as navegações, o pessoal entrou em contato com aquilo, eles simplesmente destruíram aquilo. Tipo assim, vocês não sabem de nada, não estou nem aí para o que vocês fazem, entendeu? Então, olha que avanço científico, né? Imagina se a gente tivesse feito isso lá naquela época, 500 anos antes de Cristo, né? Nós falando 2000 anos antes de Jenner, né? Pai da vacina, então... E aí isso foi resgatado depois, essa técnica, né, foi resgatada, e a partir disso, muitos anos depois, então teve toda a Idade Média, então teve todo aquele intervalo em que a gente ignorou isso. Então a gente teve todo um período, né, de obscurantismo mesmo, né, de voltar para trás, dar muitos passos para trás, para daí recuperar esse conhecimento. E quando se recuperou esse conhecimento, a gente conseguiu dar um passo para frente, que foi a criação da vacina para a varíola, que foi uma vacina que foi capaz de erradicar a varíola humana, né? E aí, toda vez que eu penso nisso, eu lembro desse professor. Então, a gente teve um avanço grandão lá no começo, e depois teve um retrocesso, depois teve um avanço lá no começo. Então, eu temo que a gente esteja nessa fase, talvez, de retroceder. Mas hoje a gente sabe desse movimento que a gente tem maneira de fazer, talvez seja a hora da gente combater isso fortemente. Que medo, né, Natália? Mas assim, eu costumo dizer, Natália, que o movimento anti-vacina é exatamente igual ao movimento terraplanista. A gente, pensa bem, né? Nós ouvimos aquelas pessoas defenderem que a Terra é plana, que é uma ideia que já foi, impensável, né? Com experimentos, homem da Lua, né? Mas eles apresentam experimentos que eles mesmos criam, provando que a Terra é plana na cabeça deles, e nós, de certa forma, chega um momento que a gente para de discutir. A gente simplesmente, coitadinho, né? E esse coitadinho, não discutir, não questionar, né, faz com que esses grupos comecem a ter força. Então eu concordo com você, a gente tem que, né, realmente mostrar a eficácia da vacina. Se você fizer um panorama da Covid, né, nós tivemos, acho que chegamos a 2.000 mortes por dia, não me lembro direito os valores, né, mas eu acho que teve dia que a gente chegou a 2.000 mortes. Depois, quando começa a vacinação, esses valores despencam para 100, 50 mortes. Acho que a última infecção que teve foram 38 mortes, né? Então a diferença de 2.000 para 38 depois da vacinação deixa claro para a gente que a vacina foi crucial para a redução dos casos de Covid. Não sei se é uma percepção minha, se você não, legal. Sem dúvida. Assim, a gente demorou muito para vacinar aqui no Brasil. O Brasil foi um dos países que mais morreu de Covid e a gente teve um atraso para todas as medidas, né? E a vacina, eu acho que foi uma das principais delas. Eu acho que antes, quando a gente não tinha vacina, a gente teve um atraso para a gente ter medidas mais drásticas, né, de isolamento, que na época era o que a gente tinha. Era a única ferramenta. Era o que tinha. E era o que tinha para fazer. Máscara e isolamento social. Então, era o que tinha para fazer. Você gostasse ou não, era o que tinha para fazer. E depois, quando teve a vacina, eu acho que teve um atraso na corrida para essa vacina, que acabou fazendo com que a gente tivesse um número tão grande de mortes, né? Sem dúvida, isso teve um preço, e esse preço foi em vidas. O Brasil é um país continental, né? Então, tudo que é feito aqui tem que ser feito de forma muito bem pensada, tem que ser feito de forma estratégica, porque senão a consequência disso é muito alarmante. E hoje a gente vive isso com monkeypox. Então, o Brasil já é o segundo
principal país em número de casos de monkeypox, perde só para os Estados Unidos, e já é o maior país com número de óbitos. Já se morreu 11 pessoas de monkeypox no Brasil. Varíola do macaco, né? E ela é uma infecção sexualmente transmissível? É difícil a gente saber, porque as feridas, elas são comuns nesse surto que aconteceu agora, né? Fora do continente africano, a gente tem percebido as feridas na região genital, e as feridas são extremamente contagiosas. Então tem toda uma questão de conceito, né? O que define uma doença sexualmente transmissível? É aquela doença que é transmitida pelo esperma e pela mucosa, pela secreção vaginal, ou pelo ato sexual em si? Porque o fato da ferida estar na genitália, isso faz com que o ato sexual seja um fator de risco para a transmissão. Mas ela é transmitida pelo sêmen ou pela secreção vaginal? A gente não sabe, tá? Fato é que pessoas que têm relação sexual, né, e que têm exposição à relação sexual com múltiplos parceiros, isso é sim um fator de risco para você ter monkeypox. Mais importante do que pensar se é por transmissão sexual ou não, que até vira uma questão de definição mesmo do que é uma doença sexualmente transmissível, eu acho que nós infectologistas ficamos batendo nessa tecla e fez a gente até repensar nossas definições de DST, é pensar em quem é essa pessoa que está vulnerável a ter monkeypox. Agora, o que preocupa é que o monkeypox não era uma doença para estar matando como mata aqui no Brasil. A gente pensa, nossa, 11 óbitos, Natália, você está exagerando. Mas ninguém mais morreu no mundo, exceto o tanto de mortes que a gente teve no Brasil. Na Europa, não se morreu assim. Nos Estados Unidos, não se morreu assim. Então, por que no Brasil a gente está morrendo de monkeypox? O que está acontecendo nessa população? Por que a gente está morrendo aqui? E é muito simples, é uma doença que tem vacina, que tem tratamento, e aqui no Brasil a gente não tem acesso à vacina, não tem acesso ao tratamento. Então, falta um planejamento em saúde. Então, por exemplo, eu já falei para você, né, que a varíola foi a primeira vacina desenvolvida, né, pelo homem. Então, e a gente erradicou a varíola humana, é a mesma vacina que a gente usa para prevenir o monkeypox, né? E a gente tinha essa vacinação aqui no Brasil. Hoje a gente não tem mais. Era um vírus vivo atenuado que a gente usava, né? Eu falo para os pacientes que aquela vacina da arminha, quem é mais velho tomou, quando criança na escola. Pistolinha. Vacina da pistolinha. Hoje em dia a gente tem uma vacina de vírus morto, tá? O que é excelente, porque pacientes imunossuprimidos, que são os pacientes de maior risco para evoluir por monkeypox, podem tomar, que chama Genius. E essa vacina está disponível, tá? Tanto que já desde o meio do ano, a Europa, o Canadá, os Estados Unidos vacinaram em massa a sua população, principalmente a população vulnerável para desenvolver monkeypox com essa vacina. E aqui no Brasil a gente ainda não teve essa vacinação, a gente não sabe se a gente vai ter essa vacinação ainda. Existe uma forma de medicamento antiviral que é eficaz, comprovadamente eficaz para os casos graves de doença. Então, esses pacientes que estão internados têm risco de evoluir a óbito por essa doença. A gente aqui também não tem acesso. Então, veja, diferente do Covid, né, que a gente não tinha nada para fazer no começo, para o monkeypox a gente tem tudo para fazer. Essas pessoas adoecem, ficam graves e morrem, e a gente se sente totalmente impotente, porque a gente sabe que se estivesse em outro país a gente poderia estar fazendo alguma coisa por elas. Deve ser muito frustrante, realmente. Tanto que a Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu uma nota, se não me engano ontem ou hoje, acho que foi ontem à noite, falando que, orientando todas as pessoas com HIV, né, a gente viu uma associação forte nesses óbitos, que a maior parte deles foi em pessoas que já possuem HIV ou que tinham alguma outra doença imunossupressora. Devem receber a vacina para monkeypox, para tentar pressionar aí para a gente conseguir essa vacina.
De qualquer forma, eu acho que a gente simplesmente negligenciar e fingir que não, nada está acontecendo é perigoso, porque a gente tem esse vírus circulando, né? Apesar de ser uma população bem restrita, né? Ele está aí e a gente não está fazendo absolutamente nada com ele, né? Então, a gente meio que está perdendo o foco dessas doenças, né? E eu acho isso extremamente perigoso. Natália, uma pergunta que eu queria fazer, desde quando você comentou, né, das estações chuvosas, das mudanças, né? As mudanças climáticas têm relação com essas pandemias? O homem invadir o meio ambiente também tem alguma relação com doenças que ressurgem? Você poderia explicar para a gente? Olha, Gustavo, o que a gente vê é que essa interação próxima do homem com a natureza, essa invasão do homem, né, com os reservatórios naturais desses vírus, né, aumenta a chance de surgimento de novas doenças, né, ou ressurgimento de doenças antigas, né. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é o do ebola. Então, assim, a gente sempre teve surtos de ebola isolados na África. O reservatório natural do ebola é o morcego, tá? O morcego, ele é reservatório natural de diversas doenças virais, que também atingem os humanos, tá? Então, se você for ver, o morcego, né, você olha para o morcego e você fala, nossa, não tem nada a ver com o morcego, mas o morcego, ele não é muito diferente da gente. Concordo. Ele é um mamífero, ele vive em grandes comunidades, né? Eles moram todos numa mesma caverna, né? Então, nessas cavernas existem milhares de morcegos, eles vivem juntos, como a gente, numa grande cidade. Uns aos outros, né? Tem uma interação muito próxima uns dos outros, né? Então, eles vivem em bandos, em grupos. Essa questão de aglomeração, né? Então, diferente de outros mamíferos que geralmente vivem em pequenas comunidades, os morcegos não, eles são como nós, eles gostam de viver juntinhos. Se você pensar as células de um morcego, não é muito diferente de uma célula humana, né? Ainda mais para um vírus. Então, faz sentido o morcego ser reservatório natural de várias doenças virais que afetam os humanos. A gente está tendo raiva, né? A gente teve um caso de 4 crianças que morreram de raiva humana no norte do estado de Minas. Quem que é o reservatório? Morcego. A gente teve o ebola, né? Quem que é o reservatório? Morcego. Covid, os coronavírus. Quais são os reservatórios dos coronavírus? O morcego, né? Tanto do MERS quanto do SARS-CoV-1 e 2. É o morcego. Então, e é pra gente ficar entrando em contato com o morcego? Não, gente, não é pra gente ficar entrando em contato com o morcego. É melhor isolar, né? Deixa quieto, né? Onde que o morcego vive? No meio da floresta, na caverna. Você acha que o morcego gosta de morar na sua casa, no telhado, aqui na árvore, perto do... Nem tem como ele manter as comunidades dele, né? Não tem um local tão limitado. Então, essa interação desses mamíferos, né, não só do morcego, de qualquer outro mamífero, que naturalmente tem o seu meio, o seu ecossistema com o homem, quando essa interação começa a ficar muito próxima, ela acontece quando a gente tem um desbalanço natural muito grande. Ou porque a gente tem uma cidade que começou a crescer demais em vez da cidade, ou porque a gente tem a instalação de uma fábrica ou de uma usina. Então, por exemplo, lá na China, com o coronavírus, era uma área que a gente tinha um mercado em que a gente tinha comercialização de animais silvestres, mas era uma área... Por que se comercializava animal silvestre? É porque as pessoas gostam de comercializar animal silvestre? Você acha que se eles pudessem comer boi, galinha e vaca, eles estariam comercializando animal silvestre? Então isso tem a ver com a fome, com uma distribuição de alimento que é completamente desigual no mundo, né? Então, se os chineses lá tivessem um bife de filé mignon para comer, vocês acham que eles iam estar lá comercializando morcego para comer?
Não, gente, as pessoas passam fome. E às vezes elas têm que comer animais silvestres. Ninguém vai comer um morcego porque quer comer morcego. As pessoas comem morcego porque não tem outra opção. Uma questão de necessidade mesmo. É uma questão de inequidade, né? Então, a gente tem, muitas vezes, regiões do mundo em que a gente tem recursos naturais que são escassos, né? Então, a gente poderia ter uma distribuição melhor dos nossos recursos naturais para que coisas como essas não acontecessem. Eu não sei se foi porque comeu um morcego que começou o coronavírus, mas só até esse contato íntimo ali fez com que a gente tivesse surgimento desse novo coronavírus ali naquele mercado. No Ebola, nesse surto que a gente teve mais recente, né, que quase virou uma pandemia, foi por pouco, né? Então a gente teve uma disseminação grande na África, morreu muita gente, teve alguns casos que foram para a Europa, e se tivesse sido, teria sido um estrago, porque a mortalidade do Ebola é de 80%, né? Então você imagina que o coronavírus aí com 1-2% já fez o estrago que fez, imagina uma doença, uma síndrome hemorrágica febril com 80% de letalidade, que isso não causaria no mundo. Tem um artigo do New England, que é escrito pelo Médicos Sem Fronteiras, que eu acho belíssimo, que eles conseguiram chegar no caso índice. E era uma região de fronteira, que viveu em guerra há muito tempo, entre Serra Leoa, Libéria e Nova Guiné. E era uma família de 3 pessoas, o marido acho que tinha morrido na guerra, uma mulher com 2 filhos pequenos. E essa mulher precisou matar um morcego para dar de comer para os 2 filhos. E aí morreu os 2 filhos, depois ela. Meu Deus. Uma região que é o cinturão da fome, né? Então, por que eles não têm o que comer? Por que eles estão ali no meio da floresta? Então, é guerra, é fome, é um monte de coisa que faz com que as pessoas estejam naquele local e se coloquem nessa situação. A gente percebe, Natália, perdão por interrompê-la, né, que toda vez que surge uma epidemia, você vai pegar o cerne da epidemia, ela sempre está associada com alguma mazela da humanidade, né? Ou fome, ou guerra, né? Elas começam sempre nessas situações, né? Dá para a gente observar, é praticamente unânime quando a gente começa a analisar, né? Você mesmo está falando da questão da varíola, né? Eram soldados chineses que iam para a guerra, tinham que, né, fazer o esquema de vacinação, parece que tudo é associado a isso, né? O monkeypox também, né? Esse aumento que a gente teve nos casos nas últimas décadas que antecederam a disseminação para a Europa, teve muito associado à guerra que a gente teve no Congo, né? Então, assim, a gente tem que parar de pensar que a saúde e que a natureza e tudo são coisas separadas, não são? Tanto que hoje muita gente estuda um conceito que é o One Health, né? A gente tem desafios globais de saúde, tem gente que se dedica a estudar isso. Tem um grupo no Canadá que é excelente, veio um estudioso para o Congresso Brasileiro de Infectologia, a palestra dele foi maravilhosa. Quando eu estive na Austrália fazendo um intercâmbio, a gente discutia muito esse conceito de One Health, tanto que eu fiz uma revisão sobre Ebola, foi quando eu achei esse artigo do New England, justamente para essa matéria que a gente tinha lá de One Health, porque a gente não tem como ver esses problemas, né, essas pandemias, esses surtos, como sendo problema de um país isolado. Não, são problemas globais, né? E que não envolvem só um setor, né? Não envolvem só a saúde, envolve tudo, envolve a agricultura, envolve a economia, a política, então está tudo relacionado. Então, talvez para a gente tentar lidar melhor com as novas pandemias que vão surgir, e vão surgir novos vírus, a gente tem relatos ao longo da história, né? A gente teve a gripe espanhola, a gente teve a peste negra, mas se a gente for mais lá para trás, a gente consegue hoje, com sequenciamento genético total, encontrar fósseis de vírus no nosso DNA de milhões de anos atrás, de pandemias que aconteceram quando a gente ainda estava lá
babando e riscando a parede, sabe? Antes mesmo da gente imaginar o mundo como ele é. Então, eles são muito mais antigos que a gente, eles vão estar aqui depois da gente, isso não há dúvida. Mas para a gente lidar melhor com as novas pandemias, com epidemias que vão surgir, é importante a gente passar a ter estratégias para lidar com esses problemas de uma forma unificada, né? Não isolada, segmentada. Então, uma coisa que a gente discutia nesses grupos, e se discute muito lá fora, é, por exemplo, até que ponto vai a autonomia de um país, né? Então, por exemplo, a China, ou mesmo o Brasil, né? O Brasil conduziu muito mal a pandemia do Covid. Será que não seria o papel da Organização Mundial de Saúde, junto com as Nações Unidas, intervir para ajudar mais ativamente esses países que têm dificuldade para lidar com esses problemas de saúde? Que não conseguem se organizar, né? Para montar e vacinar suas pessoas, ou que tem governantes que não conseguem se organizar para montar uma estratégia de saúde para lidar com um desafio global. Entendeu? É complicado, Natália, quando a gente envolve também, né? Eu acredito que no Brasil a gente não tem uma cultura científica. Eu acho que o grande problema é esse. Né? Então, por exemplo, quando você pega lá na formação de uma pessoa, né? Você pega a criança lá no pré-infantil, né? Ciência ele vai ter contato muito adiante, e se tiver. E não é uma disciplina que é valorizada, assim, né? No âmbito geral das disciplinas. Então, a gente não tem uma cultura de ciência, a gente tem uma cultura muito de misticismo, eu acredito muito, eu vejo muito dessa forma. Né? Então, o que acontece? Né? Esse conhecimento científico que nós temos, e nós temos porque nós dedicamos nossa vida à academia. A verdade é essa, nós nos dedicamos a fazer mestrado, doutorado, como você bem colocou, né? Procurar fontes que são reais, né? São fidedignas. Né? O que eu digo para você, eu me recordo muito de um rapaz, um cientista, que fez uma previsão, quando surgiu a Covid, né, que haveriam 2 milhões de mortos, né, se não fosse feito o isolamento social. E a gente fez mal o isolamento social, né? E não chegamos nesses 2 milhões de mortes que ele tinha previsto, né? E todo mundo falou, olha, vê, né? Ele falou, o alarmismo, né? É que a pandemia ela muda a cada dia, né? Característica. Então, assim, a questão dos corticoides, que assim, foi o uso adequado deles, né, no momento certo, reduziu muito o número de mortes das pessoas que eram internadas, né? A própria questão do isolamento social, que não foi do jeito que deveria ser feito, né? Não foi aquele isolamento que a gente queria, né? Na casa de 95%, 90%, às vezes chegava a 60%, mas assim, né? Todo esse trabalho, e depois a chegada da vacina, é claro, foi totalmente assim, imprevisto uma vacina, né? Chegar em praticamente um ano, foi um esforço assim, né, homérico, né, das nações, né? Eu acho que sem precedente, Natália, não tem como dizer para você assim. Né, se teve alguma outra doença que teve uma ação conjunta tão grande, em tão pouco tempo você criou, né, ferramentas para lidar com ela. Então, assim, esse rapaz que trabalhou com material científico, com estatísticas, com dados científicos, né, é claro, ninguém é evidente, né, a gente não sabe, né, se vai surgir uma vacina, se vai surgir, né, uma nova técnica que vai reduzir a mortalidade, mas ele foi simplesmente ridicularizado. Né? A ponto até de eu ler que ele sofreu até ameaça de morte, não podia andar na rua. Né? Então, quando você observa uma coisa dessa, você percebe que a nossa nação não tem uma cultura científica. Para a gente, para nós, né, mudarmos alguma coisa, nós temos que mudar além dos conceitos de saúde. Não sei se você concorda comigo, mas educação. Eu acho que é a questão que vem lá de baixo. Assim. Por isso que é muito difícil você ver saúde isolada, né? Então, a saúde não anda separada da educação, não anda separada da política, não anda separado de nenhuma da agricultura, tudo junto. E quando eu falo assim de intervenção, não estou falando de intervenção política, nem nada disso, mas intervenção em saúde mesmo, com recursos, com vacina, com auxílio para as pessoas que estão aqui. Né? Então, por exemplo, a gente vê, né, que em países que estão em situação de guerra e tudo mais,
os Médicos Sem Fronteiras vão lá, junto com a Organização Mundial de Saúde, e tentam ajudar, né? Quando você não tem um governo capaz de montar, né, uma estratégia de saúde. Então, será que a gente não deveria ter uma instituição mais ativa para quando a gente tem um problema de saúde global, para esse problema de saúde global ser dado de forma global? Da mesma forma quando a gente tem dentro de um país, né, um problema de saúde que é a nível nacional, esse problema é lidado a nível federal, né? Será que quando a gente não tem um problema de saúde global, a gente não deveria ter um órgão global, né, que lidasse com esse problema de forma global, para a gente evitar mesmo essa disparidade tão grande que depende do, vamos dizer assim, de como isso é lidado em cada país, né? Sim. Porque a verdade é essa, né? Se você está num país onde você tem um governo, onde você tem uma população que vai ter condições, né, de se basear naquilo que é evidência, ter recursos para construir uma estratégia, você vai viver, e se você está num que não, você vai morrer. A longo prazo, sem dúvida, a gente precisa investir em educação, tanto lá na base, né, para que lá na frente essas pessoas, quando crescerem, saberem escolher informação, saberem aquilo que devem ou não acreditar, saberem ler, né, uma fonte científica, saberem ler um artigo científico, discernir aquilo que é real, o que é real, como que a gente estuda aquilo, mas também educação médica, né? Educação médica para a gente saber qual é o artigo que a gente confia, qual é o artigo que não confia, como que a gente avalia um estudo clínico, né? Especialmente um randomizado, duplo cego, qual que é o poder de uma meta-análise, né? Quais são as vantagens e desvantagens de um método ou de outro. Então, acho que tudo isso são coisas para a gente se pensar para o futuro. Eu não consigo fazer nenhuma suposição. Acho que como infectologista, eu não consigo fazer nenhuma suposição. Minha única suposição é que não tem como fazer suposições. Eu ia fazer essa pergunta para você agora, né? Eu imaginei que você ia falar, isso é evidência, né? Mas qual a perspectiva de termos novas pandemias, né? Daqui para frente, quanto tempo isso pode acontecer? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Não tem como saber, Gustavo. Estamos totalmente, né? Sem qualquer tipo Mas fato é que a gente teve muitas pandemias ao longo da nossa história, né? Então, tem um grupo que estuda fósseis virais dentro do nosso DNA. Gente que fica cavando fósseis de vírus no nosso DNA. Então, sabe-se que a gente enfrentou várias pandemias. Isso na história da humanidade, a gente enfrentou várias pandemias e epidemias. Da nossa história conhecida, a gente já enfrentou algumas que a gente tem descrita, né? E na nossa história recente, acho que a mais marcante agora foi o Covid, né? Mas nos últimos anos a gente já tem enfrentado vários problemas, né? Não só ele, então a gente vive aí com um vírus novo ameaçando a nossa porta. Então acho que isso deve continuar, sim. Por isso que acho que a infectologia é uma área tão interessante para quem gosta de estudar, sempre se atualizar em coisas novas. Sempre tem um vírus novo para a gente aprender. Para quem for interessado, gostar do desafio, é uma área que você não vai ficar desempregado. Com certeza. Professora Natália, você gostaria de fazer suas considerações finais para nós? Só agradecer o convite, Gustavo, foi muito legal aqui. Espero não ter falado muita groselha aqui para você. Imagina, se tiver muita groselha, pode editar, fazer os cortes, fiquem à vontade, tá bom? Esse foi mais um episódio da série Inove-se Seu Conhecimento, um programa da Faculdade de Medicina de Itajubá, feito com a parceria do Núcleo de Inovação, da Repografia e do Departamento de Comunicação. A Faculdade de Medicina de Itajubá pertence ao Grupo AFA Educacional. Meu muito obrigado a todos, até o próximo episódio.